livro que nós queremos recomendar essa semana é o livro chamado Discipulado, Como Ajudar Pessoas a Seguirem a Jesus. Esse livro é escrito por Mark Dever. Ele é alguém que já foi meu pastor e ele continua sendo um grande amigo para mim. E é alguém que, na sua igreja, como pastor da igreja de Capitol Hill Baptist Church, lá em Washington, D.C., o que mais me impressiona nesse homem é a maneira com que ele pastoreia, com que ele discipula pessoas e de maneira pessoal. Ele não faz isso no atacado, ele é intencionalmente alguém que vai em busca de indivíduos, alguém que leva a sério esse mandato de discipular outras pessoas, capacitando essas pessoas para serem cristãos mais parecidos com Jesus. E apesar de ser um livro pequeno, ele é uma ferramenta muito útil, justamente para entendermos como cumprir esse mandato de Jesus, de todas essas pessoas que já nasceram de novo, de serem discipuladas, como diz Mateus 28. Como ele mesmo define, na página 56 do livro dele, ele fala que discipular nada mais é do que ajudar alguém a seguir a Jesus, ao exercer de forma intencional uma boa influência espiritual sobre a vida dessa pessoa. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte desse livro, ela explica o significado, o que significa discipular. Ele vai explicar de maneira bem simples que o discipulado ele não é a nosso respeito. E ele nem começa com nada que eu possa fazer como indivíduo, mas por aquilo que Cristo fez. E ele lida também com algumas objeções que muitos colocam do porquê eles não discipulam, porque eles não investem tempo, por exemplo, na vida de outras pessoas. Na segunda parte, o livro trata do subtítulo Onde Discipular. Mostra como o discipulado deve acontecer no contexto da própria igreja local. Como nós devemos incentivar uns aos outros na própria palavra de Deus, mutuamente e constantemente, porque afinal nós somos membros de um só corpo. E a terceira parte, ela fala do como discipular, uma parte muito mais prática, que aliás é a maior porção do livro. E ele faz isso desafiando o leitor a escolher uma pessoa, a ter objetivos claros na hora de discipular, a pagar o preço do discipulado, que é muito mais do que o tempo. E aqui talvez seja um dos lugares mais desafiadores do livro, porque ele vai tratar, por exemplo, de questões que mexem com a nossa zona de conforto. Por exemplo, dizendo que o discipulado ele custa tempo, de que o discipulado ele demanda um estudo das Escrituras. Ele também demanda oração e demanda um amor pelo próximo. O livro ele se encerra de uma maneira muito peculiar. É uma outra pessoa que escreve a respeito daquilo que ele enxerga na vida do Mark Dever como alguém que discipula. Na verdade, é o editor-chefe desse ministério chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Então ele mostra como ele vê tudo o que foi escrito na vida do próprio escritor. Por isso que nós recomendamos esse livro chamado Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir a Jesus, de Mark Dever.